sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, no Antagonista Vídeos também. E você lê a minha coluna no site do Antagonista, diariamente, sem paywall, para você poder compartilhar. Fato do dia: gabinete do ódio do PT ou gabinete do amor? Você já deve estar acompanhando essa história no site do Antagonista. Eu vou trazer mais dados para você aqui de uma discussão que quem se interessa por política precisa começar a fazer. A gente faz isso aqui no Narrativas Antagonista com formato diferente, que é para treinar o nosso cérebro para o debate político. A gente se treina todos os dias aqui para ouvir, para entender. Porque a galera hoje em dia ouve para rebater e daí vai emburrecendo. Como é que a gente faz esse treinamento aqui juntos? É simples, eu trago para vocês os fatos e a minha opinião. Mas antes de opinar e antes de pedir a sua opinião, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: gabinete do ódio do PT ou gabinete do amor? Bom, eles apelidaram os próprios petistas de gabinete da ousadia. Você está acompanhando essas reportagens? Vou trazer aqui o que saiu no Antagonista sobre uma reportagem que começa no jornal O Estado de São Paulo. Mas antes da gente partir para a reportagem, como recordar é viver, vamos ouvir o nosso presidente, o presidente Lula, falando o que ele pensa sobre fake news. E de lá para cá, todos os governantes deram atenção a Angola e o Brasil teve uma forte política com Angola. Apenas nos últimos tempos, quando o país foi tomado pelo ódio, pela fake news e pela mentira, um presidente que não gostava de ninguém, Angola foi esquecida. Olha aí, gente, temos aí a declaração do presidente. Vamos agora ao que está acontecendo no momento. Aqui, ó, reportagem do Antagonista. Gabinete da ousadia do PT pauta governo Lula nas redes. E aí, a gente tem aqui o resumo de uma reportagem do Estadão que integrantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e equipes do PT realizam reuniões diárias para pautar canais e perfis petistas em um grupo que eles apelidaram de Gabinete da Ousadia. Esses canais e perfis petistas, que fique bem claro, não são os canais dos políticos, não são os canais do partido, não são os canais do governo. São canais de terceiros, de influencers que se dizem petistas e que devem realmente ser, mas não é um vínculo formal, ok? Quando a gente fala que petistas, não é o site do PT. Bom, o jornal diz que os influenciadores digitais são eventualmente chamados para briefings sobre os temas de interesse do Palácio do Planalto. São reuniões que ocorrem com frequência, virtualmente, por volta das 8 horas, e tem a presença de assessores da SECOM. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que até pouco tempo atrás estava nas mãos do Paulo Pimenta, agora ela é chefiada por Laércio Portela. Participam das reuniões também o pessoal do PT Nacional e gabinetes de lideranças do partido na Câmara e no Senado. Ou seja, esse pessoal se reúne com influencers. Aí, a reportagem do Estadão trouxe alguns prints mostrando, porque os repórteres entraram nos grupos. Então aqui, olha, os grupos são caçadores de fake news, evangélicos com Lula, time Lula, vocês vejam, caçadores de fake news, tem aqui grupo 186.
São muitos grupos. Zap do Lula, time Lula. Aqui, em um dos grupos caçadores de fake news, tem lá, ele não espalha mentiras, acho que ele fala a verdade, faz uma análise sobre isso. Nós da esquerda temos que parar de seguir tantas regras para enfrentar os fascistas. Ele é o mais ameaçado pela extrema-direita, o conteúdo dele incomoda demais os patriotários. Esse é o problema, muitas pessoas que se dizem de esquerda não dão ibope para o próprio conteúdo. Preferem dar audiência para certos tipos de canais de direita, como CNN, Estadão, Antagonista, Metrópole, entre outros canais lixo. Quais são os canais bons, de acordo com esses caçadores de fake news? Só guarda aqui, Plantão Brasil. Eles colocam um monte lá que são os mais partidários, mas guarda esse Plantão Brasil como alguém que não faz fake news. Guarda essa informação que daqui a pouco a gente volta nisso. Bom, acabou vazando nas redes um áudio de uma influenciadora que é muito conhecida, de Tremura, que participou, se manifestou favorável ao presidente Lula. Ela não é de dentro da estrutura do partido, alguém que ficou muito conhecida nas redes sociais por tipo de ações assim, de comportamento, lifestyle, era a terça de Tremura, não sei se vocês se lembram, fazia muito barulho. E ela acabou se posicionando politicamente nas eleições. E aí, este áudio aqui falando de como as coisas estavam mais ou menos funcionando com influencers. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Esse caso que ela cita, você deve se lembrar, vou puxar aqui pela sua memória, que era o Bolsonaro com a tal história do pintou um clima. Essa história ganhou um volume gigantesco e ficou impossível de ser desmentida. Eu vou trazer aqui para vocês o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fazendo um discurso sobre esse fato que a de Tremura fala, que foi utilizado sabidamente de forma distorcida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês merecem viver sem medo, sem violência, sem abuso e sem exploração. Eu quero viver num país, em um mundo em que eu não tenha medo do fato da minha filha ser preta, mulher, criança, adolescente. Eu quero ainda viver em um mundo em que eu não tenha medo da maldade de pessoa adulta que é capaz de matar o sonho da inocência. Eu não quero viver em um mundo em que o representante diga que pintou um clima com adolescentes. Crianças e adolescentes merecem ser crianças e adolescentes em suas essências, simplicidade, criatividade, autonomia e imensa gama de repertório do que trazem seus corações e estão por vir. Eu quero ser ministro, quis ser ministro, estou ministro para defender as nossas crianças e o direito de ser criança. Aqui, olha, Marcelo Freixo. Gente, vamos espalhar esse vídeo
para que as mães e os pais que ainda estão indecisos sobre em quem votar vejam o absurdo que saiu da boca de Jair Bolsonaro. O Brasil não pode ser comandado por alguém que diz que pintou um clima com meninas de 14 anos. Lembra que eu falei Plantão Brasil? Quem é o dono do Plantão Brasil? Tiago Resiste. Você conhece? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele, mas ele também entrou na história do Pintou um Clima. O Bolsonaro deu uma entrevista ontem em que ele confessa que ele entrou na casa de 3 menininhas de 15 anos que estavam bem vestidas e que, segundo ele, são bem bonitas, porque pintou um clima entre eles. Eu vou te mostrar que eu vi. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas. Qual nome você dá para um senhor de 64 anos que pinta um clima entre ele e menininhas de 14, 15 anos e ele entra na casa delas? Qual nome você dá? O vídeo completo está no meu canal. Vem no meu perfil, clica nesse botão aqui, que lá no meu canal eu estou colocando o vídeo completo para você. Bom, isso teve pela imprensa inteirinha, até que o Jair Bolsonaro teve de se explicar para jornalistas sobre a história do Pintou um Clima. Agora, aproveitando a oportunidade, o que o senhor quis dizer com pintar um clima naquela situação? Para conversar. Eu fui para dentro da casa das senhoras, uns 10 seguranças. Fiz uma live. A TV CNN emitiu o sinal. Se você pegar esse Pintar o Clima, na mesma entrevista lá daquele blogueiro, eu falo que não pintou o clima com o parlamento para a gente revogar um decreto ambiental sobre a Baía de Angra. Essa história de pintar clima é muito comum de mim, uso muito isso daí. Adiantou? Bom, vocês decidam se adiantou ou não. Vou trazer aqui um outro dado. Em julho do ano passado, a Xuxa foi num podcast. E aí, no meio do podcast, se levanta uma história que sempre se levanta com a Xuxa, que é o tal do filme maldito, O Amor Estranho Amor, que participou a Globo inteira, Vera Fischer, Tarcísio Meira, o caramba, e a Xuxa ficou aí com a história por causa da cena dela com um menino menor de idade. Quando trouxeram esse assunto do filme Amor Estranho Amor, imagina do que a Xuxa falou? Bolsonaro pintou um clima. As pessoas falando, mas ela não vai falar do filme dela, não? E o Amor Estranho Amor? Eu não sei o quê. Então, deixando claro pra vocês, seguinte, ficção é uma coisa, tá, gente? Ficção é uma coisa, verdade é verdade. Então, vamos falar, assim, sobre o filme. Se vocês quiserem falar sobre ficção, se vocês quiserem falar sobre os prêmios, inclusive eu ganhei um prêmio de Mirim, né? Porque eu era menor na época, quando eu comecei a fazer o filme, tinha acabado de fazer, eu ia fazer 18 anos quando o filme saiu, então eu ganhei um prêmio Mirim. E eu fazia uma prostituta de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo para ser dado para um político de presente. Olha que coisa tão legal. Então, se vocês não viram esse filme, veja, gente. Assista, porque a gente tem que falar sobre esse assunto que ainda foi... E aquele filme foi de 1940. 48, não sei o que, quase 1950. Então, história, né? A história, o que ocorreu de lá. Então, quer dizer, imagina a gente está falando sobre ficção, de um filme de 1950, falando de um político, de não sei o que, lá. Vamos falar assim, agora vamos falar sério. Um velho babão de 67 anos olhou para uma menina de 13, 14 anos e disse que pintou um clima. Isso não é ficção. Isso é um gesto de um homem tarado, doente, com atitudes de pedofilia. Aquele filme, você pode me chamar de pedófila, quer chamar, chama. Você não gosta de mim, não goste. Agora, seja claro. Você não pode tapar isso, não pode dizer, não, mas ele falou de uma outra maneira. Ele falou 2 vezes e foi claro nas 2 vezes que ele falou. Que ele pintou um clima quando ele viu essas crianças. E são crianças, não são prostitutas, não são garotas de programa, são crianças. Então a gente tem que falar sério sobre isso, sim. Eu não... Aquilo que você disse, você é ferrenha, não toca nesse assunto que eu fico pia da vida. Como recordar é viver, agora a gente tem todo esse material trazido pelo Estadão sobre uma atividade planejada e coordenada
nas redes neste governo. E esse é o ponto em que muita gente fala, mas o PT que inaugurou isso, papapá. Vocês sabem disso porque os jornalistas relataram à época, eu inclusive. Esse tipo de organização do PT com, vamos dizer, uma institucionalidade, ela vem de 2010, que eram os tais dos MAVs, militantes em ambientes virtuais. Disso a gente fala há muito tempo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que se fala agora é, dentro deste governo, existe um sistema coordenado com influencers para perseguir críticos e para espalhar fake news. É isso que está sendo dito. Não está se falando da história antiga do mensalinho do PT, que era um esquema pago, porque não há provas de que seja pago. Nem de organização do PT ou dos militantes da CUT, como teve na eleição, e também foi noticiado aqui. Estamos falando de uma outra coisa, que é a existência neste governo desse sistema. Se você acompanha o Narrativas Antagonista, em novembro do ano passado, eu trouxe aqui a vocês como essa máquina estava funcionando no caso da jornalista Andresa Matais, que agora faz parte da equipe do UOL. Ela havia feito uma denúncia contra o governo e, coincidentemente, todos os influencers só falavam dela. Vamos ficar agora nos desdobramentos. Bom, quando sai esse tipo de coisa, as militâncias ficam muito inflamadas e é precisamente o que aconteceu. Mas aí a gente tem a entrada em cena de um outro personagem, um influencer que tem uma conta muito grande, que é o Felipe Neto. E o Felipe Neto postou o seguinte: ele posta a foto da jornalista, em cima o letreiro Dama das Fake News, e ele diz: quem financia a Dama das Fake News, em maiúsculo? Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação da informação para jogar as pessoas contra o governo Lula com a mentira da dama do tráfico. Quem financia esta mulher? O Felipe Neto, ele não é qualquer influenciador. Ele está no Comitê Oficial de Combate à Desinformação do governo brasileiro e ele foi indicado e aceito pela Unesco para falar em nome do Brasil sobre liberdade de imprensa. Agora vamos voltar. Thiago resiste, Plantão Brasil. Lembra que eu falei, segura aí, que daqui a pouco eu volto com essa história? Voltamos aqui. Reportagem do Antagonista. As fake news que não preocupam o governo Lula. A gente viu naqueles prints que entre os canais que eram considerados sérios, que os petistas de todos aqueles grupos querem espalhar, a gente tem um que se chama Plantão Brasil. Plantão Brasil é do tal do Thiago Resiste. É um canal que traz títulos falsos, traz fake news mesmo, distorce fatos para dar a entender que aconteceu, o que não aconteceu. Ele tem aquela linguagem sempre muito num tom hiperbólico, agressivo, sensacionalista, mira em qualquer crítico ou opositor de Lula. Tem uns vídeos aqui, gente, desse canal, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O Thiago dos Reis, que é o Thiago Resiste, ele é filiado ao PT. Ele acumula sozinho quase 1 bilhão de visualizações no canal dele. E segura aí sua respiração. Segundo o Estadão, que utilizou uma plataforma de monitoramento de métricas de vídeos assistidos, o canal Plantão Brasil recebe do YouTube, por mês, pelo menos $110 mil. 110 mil dólares, que agora equivalem a R$550 mil.
É o que rende este canal. E nós não estamos falando de um militante qualquer, de um desavisado, não. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ignorou todas as notícias sobre fake news, sobre isso, sobre aquilo, do tal do Thiago, e saiu em defesa dele. Hoje a mídia bolsonarista noticia que o influenciador Thiago dos Reis está foragido e com prisão em aberto. Isso é mentira. O processo a que se referem é do pai dele, que agredia sua mãe. Thiago poderia pagar 3 meses de pensão e tirar o pedido de prisão, mas se recusou a fazer. A mentira bolsonarista não para. Nossa solidariedade ao Thiago Resiste. Vejam o canal do Thiago Resiste. Vamos ver alguns vídeos aqui. Capas de vídeos. Anunciada a morte de Bolsonaro. Situação piorou muito e não tem mais volta. Acabou para ele. Olha o outro aqui. Michele exposta. Foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. E olha, a capa do Twitter do tal Thiago Resiste é uma foto dele abraçado com o presidente Lula. Quer dizer, uma pessoa que abraça o Lula e que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, sai em defesa dele, condenando as mentiras bolsonaristas. 2 dias atrás, esse influencer, que está no México, fez um vídeo cujo título é algo dizendo que o Pablo Marçal mandou matar o Lula. Olha aqui, o vídeo dele é Pablo Marçal mandou matar o Lula. E vamos ver como é que ele chega nessa história, para vocês verem de que tipo de coisa, que tipo de informação, entre aspas, nós estamos falando. E aí muita gente começou a disseminar memes, que são engraçados mesmo, do Pablo Marçal mentindo. Tem um muito famoso em que ele fala que ele estava no helicóptero e que o helicóptero dele estava caindo e que ele percebeu antes do piloto e que aí ele falou, ó, tá fazendo som assim, assim, assado, calma, e que aí ele tranquilizou o piloto e que aí o helicóptero não caiu graças a ele, Pablo Marçal, que não entende nada de helicóptero. Tem outras aí dele falando e tal, que ele mente muito. E aí ele vai ganhando seguidor com isso, viu? Muita gente fala, que coisa, eu vou seguir esse cara porque ele é engraçado, e acaba caindo no discurso dele, que é um discurso que envolve muita mentira. Pois bem, o Pablo Marçal é o candidato do Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo. O candidato oficial é o Ricardo Nunes, atual prefeito, mas o Bolsonaro já mostrou que o candidato verdadeiro dele é o Pablo Marçal. Eles se encontraram na semana passada e definiram aí quais são as próximas diretrizes do que eles têm que fazer, mirando não a eleição para São Paulo só, mas mirando principalmente 2026, tá? O Bolsonaro tá apavorado com 2026, ele não quer nem escutar falar em um substituto para ele, ele só quer escutar falar de projetos para anistia. Pois bem, se encontrou lá com o Marçal e deu um broche pro Marçal que ele só dá para aliados de primeira hora, que é o broche de incomível, imorrível e imbrochável. É isso que está escrito aqui? Clube Bolsonaro. Imorrível, imbrochável e incomível. O engraçado é que ele deu isso também para aquele maquiador que é gay, né? O incomível, tá? Vamos lá. Aí ele se encontrou com isso. Ele dá esse broche pro Marçal. Essa foto significa o seguinte: ele é o meu candidato, tá? Se eu falar votem no Nunes, olha a foto. O Nunes tem esse broche? Não tem. O Nunes é imorrível? Não é. Ele é incomível? Não é. Ele é imbrochável? Não é. É isso que fica na mente do Bolsominion. Pô, esse é o nosso candidato, porque esse cara ganhou o broche do Bolsonaro lá, o selo dele, ganhou o broche do brocha. Pois bem, o que acontece? Aí o Pablo Marçal falou, agora é oficial e tal, o próprio Pablo Marçal colocou isso. Pois bem, definiram também que eles têm que radicalizar. O Pablo Marçal, então, ele saiu de lá e pouco depois ele foi dar uma entrevista em que ele resolveu radicalizar contra o Lula. É aqui, ó, o influenciador o Marcos Patrício mostrou aqui qual é o plano do Marçal. Dificilmente alguém toma essa eleição do Lula na próxima eleição. A não ser que ele morra, não estou esperando por isso, mas a idade chega para todo mundo, ele está acima da média, inclusive, dos brasileiros. O brasileiro acho que morre, o masculino é 74 anos, ele já está na hora extra, né?
Mas se ele conseguir passar da hora extra dele, eu acho que dificilmente qualquer ser humano... Democracia séria, só Por quê? Porque maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, tem esse todas as pessoas trabalham até Gente, a exaustão para verem a esse é o prosperidade, vídeo a mais riqueza, importante que eu já fiz em qualquer plataforma. E eu preciso que ele chegue ao presidente Lula. Eu preciso que ele chegue às autoridades competentes. Esse vídeo é muito perigoso. O Pablo Marçal acaba de afirmar para milhões de pessoas que a única forma de parar o presidente Lula, eu não preciso repetir aqui, né? Isso é Pois bem perigosa aí a fala do Marcel, só que não é a primeira vez que ele fala isso, tá? Esse vídeo que ele apresenta do Pablo Marçal, você pode concordar, discordar, gostar, não gostar. Fato é, não é uma ameaça de morte do Pablo Marçal contra o Lula. E muito menos o que o influencer afirma. O que ele afirma é que o Pablo Marçal mandou matar o Lula. E aí a gente tem esse artigo aqui do Antagonista, para você dar uma lida antes de opinar. Exército do Zap do Instituto Lula vai entrar no inquérito das milícias digitais? Esse inquérito foi prorrogado pela 11ª vez. Ele investiga a atuação de milícias digitais que espalham fake news. E aí? Esse pessoal que o Estadão descobriu vai entrar no inquérito? Calma, antes de você me responder. Você não tem como responder isso. Só quem está com o inquérito, quem tem poder sobre ele pode responder. A gente pode imaginar, a gente pode torcer, mas a gente não pode responder. E antes de você opinar, que é isso que a gente faz, a gente opina. Antes de você opinar, vamos para as narrativas? Vem comigo. Mais uma investida do PIG, o Partido da Imprensa Golpista, contra um governo que realmente defende o povo. Uma escolha muito difícil, né? Lembra dessa história? Agora estão botando as manguinhas de fora. Fica parecendo que é um crime um partido político e um governo organizarem a sua militância para rebater a máquina de fake news do bolsonarismo. A lógica da imprensa golpista, essa imprensa fascista, é que o fascismo pode tudo. O fascismo pode usar as mentiras que quiser, mas a gente não pode se organizar para se defender. A gente tem de agir sempre como um anjinho. Para quê? Para ser derrotado pela extrema-direita? Para ver o fim da democracia no Brasil? Não passarão. Parabéns ao governo Lula por organizar os influencers. Agora, finalmente, apareceu o verdadeiro gabinete do ódio. Acuse-os do que tu fazes, diz o decálogo de Lenin. E tá aí. Acusaram Bolsonaro de ter um gabinete do ódio. Quem é que tem um gabinete do ódio de verdade? O Lula. Jamais provaram que havia um gabinete do ódio. E, antagonista, eu sei o que você fez no verão passado. Você contratou essa Madalena Lapso, que posa de isentona, mas se juntou com o tal do Ayan para dar início ao inquérito das fake news que perseguiu patriotas e falsamente diz que havia um gabinete do ódio. Perseguiram patriotas, há patriotas presos, há patriotas com suas contas suspensas, sendo que jamais se provou que havia um gabinete do ódio no governo Jair Bolsonaro. Agora a verdade está aí exposta. Faz o Elis, então. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que agora ficou muito claro que não existe nenhuma preocupação do governo atual com fake news. Isso é conversa. Se houvesse, a gente não teria a presidente do PT defendendo alguém que no dia anterior tinha feito um vídeo dizendo que o Pablo Marçal contratou uma pessoa para matar o Lula.
o que é mentira. E no vídeo fica claro como ele distorce algo que não tem nada a ver com o título. Posta vídeo dizendo que Bolsonaro morreu, posta vídeo dizendo que a Michelle foi flagrada com outro homem. Se houvesse alguma preocupação desse governo com fake news, ele não estaria protegendo uma pessoa que faz isso sistematicamente. Tem mais de 1 bilhão de visualizações e, segundo estima a reportagem do Estadão, é tanta visualização que ele tem que ele recebe cerca de $100 mil por mês do YouTube. Ou seja, preocupação com fake news e com mentira não tem. Isso é conversa. E aí nós partimos aqui para outra coisa, porque quando a gente fala dessas questões, as pessoas focam no conteúdo. Nossa, ele disse que o Pablo Marçal ameaçou o Lula. Nossa, ele falou que o Bolsonaro morreu. Como desmentiremos? Como isso? Como aquilo? Por quê? Porque a nossa mente é analógica. Aqui nós estamos falando uma outra coisa, do contexto. Que é isso que importa para você, que é cidadão, que se interessa por política. Qual é o contexto? Todas as forças políticas organizam suas tropas digitais. Isso é uma verdade. Quais são os limites éticos, morais e legais que nós, cidadãos, exigiremos dessas tropas digitais que já são uma realidade da política? Aí é que a gente pode interferir. As tropas digitais são o quê? Elas se organizam multiplataforma, porque elas estão nas redes sociais, mas também estão em grupos privados de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, falando, olha, todo mundo agora distribui isso, todo mundo agora distribui aquilo. Aí você vê a postagem na rede social, você acha que a pessoa pensou aquilo, ou que ela está argumentando, ou que foi espontâneo, e não é. É algo organizado. Isso os partidos todos já fazem. Isso faz parte da política e não só no Brasil. É um erro, no entanto, comparar o gabinete do ódio do bolsonarismo com o gabinete do amor, que é o tal do gabinete da ousadia do PT. Por quê? Porque são diferentes, têm naturezas diferentes, interferem na sociedade de forma diferente, têm consequências diferentes e precisam receber limites diferentes de forma diferente. Sem compreender um problema ou fazendo só julgamentos morais, a gente não resolve nada. Quando fala que tudo é igual, não, porque o gabinete do ódio é o mesmo do gabinete do não sei o que, eu me lembro do Ariano Suassuna, numa palestra, falando da importância de você bem definir as coisas. E dizia ele, se eu disser que o Chimbinha é genial, que adjetivo me sobra para o Beethoven? E é diante disso que a gente está, de duas coisas de naturezas diferentes. Por quê? O gabinete que é formado no PT, ele tem uma configuração que vem de lá de trás, de quando eles estavam no Orkut. Depois eles tentaram se organizar nos tais dos MAVs, militância em ambientes virtuais, trouxeram os blogueiros sujos. Estou falando isso do quê? Em 2010, é muito tempo atrás, fazer 15 anos essa história. Ele tem uma natureza que é o seguinte, ele parte do institucional para tentar ganhar o popular. Então, são jornalistas que já se posicionaram junto ao PT, que já são mainstream, que eles tiram dali para serem os blogueiros sujos. Eles, como instituição e como partido, vão treinar as pessoas que já são simpatizantes do partido para que elas possam agir. É um movimento do institucional para o popular. Já no caso do bolsonarismo é o oposto. Ele vem do popular, do espontâneo e vira o institucional. Quando a gente fala no gabinete do ódio em si, com as pessoas que trabalharam no Palácio do Planalto, com as pessoas que trabalharam em gabinetes de deputados, o que acontece? São pessoas que, no início, militavam por Jair Bolsonaro e pelos ideais de direita espontaneamente nas redes. E depois elas foram absorvidas para a máquina e começaram a organizar isso. Então, nós temos coisas de naturezas diferentes, com consequências diferentes, principalmente para os seus alvos. Quem é alvo do sistema petista, como é alvo de algo que vem do mainstream,
tem qual tipo de problema? Tem problema com emprego, tem problema com ser vetado em mídia, tem problema com receber patrocínio. Quem é alvo do sistema bolsonarista vai ter o tipo de problema que tem muito outsider que pode começar, como ocorreu comigo, a te seguir na rua, a ameaçar a sua família, a deixar bilhete no para-brisa do seu carro, a revirar a sua vida do avesso, porque você não sabe o que é o dia de amanhã. Isso é coisa que existe em toda a política. As pessoas querem moralizar e dizer que só um lado faz, que só o outro faz, porque elas querem achar que elas estão do lado certo, que elas são boas. Elas têm de ser adultas. E a minha pergunta é, quando é que o eleitorado brasileiro vai se dar conta de que exército e batalha digitais são realidades da nossa política e vai finalmente focar no que importa, que é estabelecer critérios e limites éticos e morais para esse tipo de atuação. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Espero que você entre para a nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Você lembra? Curta, comente, compartilhe, porque é assim que os nossos vídeos atingem mais pessoas. É assim que a gente leva esse exercício do Narrativas Antagonista para mais gente, para que a gente possa ter um debate político em que as pessoas se ouvem, em que há contraditório, em que há maturidade para a gente entender a complexidade das situações, a natureza dos problemas, a gradação deles e o que é necessário para a gente rumar para uma solução. Muitíssimo obrigada sempre pela sua companhia. Eu estou de volta amanhã às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.